Como, né, mandei o recado aí para vocês no início da semana, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um livro, que é um livro que eu gosto muito, de chamá-lo como ferramenta, né. Ele, não só para mim, né, mas para muitos terapeutas, não é, muitos psicoterapeutas, é um livro que ele nos ajuda, né, a descobrir um pouco sobre ações que nós temos e que nós repetimos. Então hoje eu quero trazer para vocês um olhar assim para nós mesmos, né? Um olhar um pouco nas outras aulas. Eu sempre trago às vezes um conteúdo, alguma coisa para a gente olhar para os nossos pacientes, ferramentas, né, que podem ser utilizadas na hora dos nossos atendimentos. Mas hoje eu queria, quando a gente falasse, né, sobre um pouco desse livro, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho na vida de vocês. Então aí, para quem, começou agora, né, os estudos de psicanálise e ao longo do curso, ou as pessoas também, né, que já estão mais na frente, vão começar a perceber que nós temos, não, isso não é só uma pessoa, ou não sou somente eu, mas uma grande maioria, né, de pessoas, começam a repetir, ações, de que de maneira inicial parece ser algo de maneira inconsciente. Então, quando a gente começa a olhar, né, para essas repetições, que é basicamente o que esse livro traz para a gente, nós começamos a observar o quanto a gente repete algumas coisas. E na maioria das vezes, não são somente coisas ruins, ou não são somente coisas boas. Nós tendemos a repetir certas ações e que essas ações, enquanto elas não forem resolvidas, elas vão continuar se repetindo. Então, quem nunca ouviu, né, na nossa família, dentro da nossa casa, eh, alguém, por exemplo, falando assim: "Ah, aquela menina repete o mesmo padrão de namorado". Já ouviram essa expressão? Ela termina com o namorado e aí ela passa um tempo, ela arruma outro namorado, mas o outro namorado é do mesmo jeito. Ou, o marido, por exemplo, que já foi casado 3 vezes e que as 3 vezes ele repetiu o mesmo padrão de mulher. Por que será que isso acontece? Por que será que a gente tende a repetir padrões e esses padrões, eles, até que esse padrão é trazido para o consciente, a gente continua, continua, continua e a gente não consegue sair da mesma coisa, do mesmo ciclo. Então, esse autor, né, que eu sugeri para vocês, até sugeri que para quem tivesse interesse, para quem tivesse um tempinho, lesse pelo menos o resumo, mas também esse livro vai ficar aí como uma indicação, como uma ferramenta, né, como eu disse, esse livro é uma importante ferramenta para a gente não só compreender os nossos erros, as nossas repetições, mas também a gente pode começar a ter uma visão e um olhar, uma abordagem diferente para com os nossos pacientes. Então aí, logo no primeiro capítulo, né, o meu livro é esse, ele está em cópia, então ele não é o livro original, porque eu gosto, de rabiscar o livro, eu gosto de fazer anotações, então o meu livro ele está todo marcado, ele está cheio desses coisas coloridos aqui, que eu faço alguns apontamentos, ou às vezes estou lidando com algum paciente que tem, né, que a gente tem trabalhado essa questão do ciclo, né, de autossabotagem. Então, eu tenho esse livro aqui, que é uma cópia,
mas eu já olhei também, então vocês encontram aí nas maiorias das livrarias online, como Amazon, Submarino, a maioria aí, sempre tem este livro. Não é um livro muito caro, é um livro bem barato, porque é bem pequeno também, e é uma importante ferramenta aí para o trabalho de vocês, para o nosso trabalho, né? Então, logo no primeiro capítulo, o autor fala sobre a repetição de comportamentos de identificação primária. Ele fala um pouco da conformidade e versus autonomia. Logo no início, né, no capítulo 1, esse autor ele vem falar para a gente que nós, como pessoas, nós, pela identificação que nós temos com os nossos pais, desde o início, né, primeiro com a nossa mãe, através da amamentação, através, né, do contato físico, depois entre o pai. Então, todo esse contato aí que a gente tem na fase inicial é muito importante para o nosso crescimento, né, como pessoa, como ser humano. Só que o autor ele vem trazer essa questão de que os atos, né, os ensinamentos que os nossos pais nos colocam desde criança, o autor ele vem chamar sobre essa ação de identificação arcaica. Por que o autor quis dizer isso? Ele quis dizer que muitas vezes nós, por exemplo, como pais, nós fomos criados de uma maneira, né? Então nós queremos que os nossos filhos repitam as mesmas coisas que nós repetimos, que eles repetiram. Ou seja, o pai, por exemplo, tem alguns pais que o pai dele, por exemplo, obrigava ele a estudar. Então esse filho hoje, quando ele tem o filho dele, então o avô, ele, por não querer que o filho repita, né, o que ele passou, de maneira inconsciente, ele acaba mostrando para o filho, no decorrer aqui de alguns casos, que ele repete os mesmos erros que o pai cometeu com ele, obrigando ele a estudar. Então, quando o autor fala sobre essa questão da identificação arcaica, quer dizer que muitos dos nossos conceitos que estão enraizados, né, em nós, muitos deles são ações dos nossos pais. E que muitas vezes, a gente sem perceber, a gente acaba repetindo, 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 sem entender o porquê que a gente faz essas repetições. Depois, né, o autor, né, o doutor em psicanálise, né, em psicologia, o doutor Stanley, no capítulo 2, ele vem falar sobre as repetições no casamento, que são os contratos não escritos e os comportamentos complementares. Então, aqui no capítulo 2, quando ele fala sobre essa questão do casamento, nós, como seres humanos, nós somos nascidos, né, criados, com a intenção e com a ideia de que quando o amor e o casamento, né, eles devem andar juntos, e quando isso acontece, quando, né, X encontra Y, quer dizer que aquele vazio que uma pessoa carrega ou que outra pessoa carrega, né, que ambos carregam, um vai suprir a necessidade do outro. Então a gente meio que faz esses pactos inconsciente. Tudo isso que eu estou dizendo é tudo segundo o autor, tá? Que não tem nada do que eu penso por enquanto. Tá bom, pessoal? Eu só estou falando aqui, reproduzindo o que o autor diz para a gente aqui no livro. Então, nós temos, né, segundo o autor, esse desejo, essa necessidade de preencher o nosso vazio através do casamento. Então, esse desejo é inconsciente ao longo, né, dos casos aqui que o Dr. Stanley
mostra para a gente são casos em que, por muitas vezes, foram pessoas, né, que viveram em ambientes hostis, pessoas que viveram em ambientes com violência. Então, essa pessoa, ela cresce, ela se desenvolve querendo ser diferente e se afastar daquele ambiente que ele viveu na infância, na adolescência, no início da fase adulta, mas que de maneira inconsciente ele começa a repetir essa mesma ação. Tem uma parte aqui também no capítulo 2 que ele vai dar um exemplo de um pai que foi, né, ele foi abandonado pelo pai quando ele tinha 10 anos de idade. Então os pais se divorciaram e ele tinha 10 anos de idade e ele sentiu muito, né, essa, essa separação, esse divórcio aí dos pais. E com o tempo, com o passar do tempo, ele conheceu uma outra mulher, né? Ele cresceu, ele se casou, e quando o filho dele estava com a mesma idade que ele teve, por N motivos que ao longo do tempo foram acontecendo, quando o filho dele completou 10 anos de idade, ele quis se divorciar da mulher também. Então, aí a gente observa que algumas ações, elas estão em nós. E algumas dessas ações, elas foram colocadas em nós de maneira inconsciente pelos nossos pais. Então, eu costumo dizer, principalmente quando estou atendendo aí pacientes adolescentes, né, que pais, que mães, né, não vêm com uma fórmula mágica, né, com uma bula para educar os filhos. E que como os pais educam os filhos, é de acordo que, muitas vezes, foi de acordo com o que ele foi criado. Então, se isso está certo ou não dá para a gente julgar. Porque alguns pais, né, alguns pais pode ser que consigam fazer alguns cursos, né, de aperfeiçoamento para criar filhos, porque hoje em dia existe curso para tudo. Alguns pais procuram a terapia, alguns pais procuram a religião, alguns pais procuram pessoas para auxiliar. Mas isso ainda hoje, né, não é uma cultura, não é muito nosso ainda, né, procurar pessoas e profissionais para ajudar na educação dos filhos. E que muitas vezes a gente utiliza-se dessa educação, né, da educação que nós tivemos, né, como filhos. E aí a gente acaba repetindo o mesmo padrão que os nossos pais, que os nossos avós, e assim por diante. Então, por isso que o autor vem chamar essa criação, ele chama, né, essa criação de identificação arcaica. Pois no capítulo 4 ele traz um pouco, né, ele fala sobre a repetição de comportamentos punitivos, salvamento e penitência. Então aqui, nesse capítulo, ele traz para a gente algumas pessoas que tendem a encontrar e se relacionar com outras pessoas, mas com um motivo para se satisfazer. Então, nessa satisfação, por exemplo, do exemplo que eu dei no início, daquela garota, daquela menina, por exemplo, que sempre procura ali por rapazes que a maltrata, por rapazes que não cuida bem dela, né, por pessoas, essa pessoa tende a buscar e a repetir esse padrão por muitas e muitas vezes. Então, eu já estou, né, ali, eu não tenho muitos e muitos anos né, de atendimento, mas na maioria dos casos que eu já tive, principalmente adolescentes, sempre falar por que eu sempre arrumo um namorado que me trai? Por que eu sempre arrumo uma namorada que me maltrata? E a gente começa, é onde que a gente começa a observar.
né? A gente começa esse processo de investigação, que é o nosso trabalho, através destes questionamentos. A gente começa, né? O autor, ele traz um caso aqui, em algum dos capítulos, que agora eu não vou me lembrar, de quando ele começa a atender principalmente os casais. Ele disse que ele, através dessas perguntas, né, que nós terapeutas fazemos aos nossos pacientes, por longo de anos e anos, como ele é, né, tem muita prática, ele começa a observar, ele começa a conhecer o paciente através do que ele fala dos pais. Por quê? Porque o paciente ele começa a falar da identificação que ele teve. Então, por exemplo, de um paciente que fala que ele não gosta do pai, de que ele sempre tem problema com o pai, que o pai é cabeça dura, que o pai é grosso, que o pai é isso, que o pai é aquilo. E se a gente observar, né, com bastante cuidado, a gente começa a observar que esse paciente ele tende a repetir as mesmas ações que o pai faz, né? As mesmas ações que o pai ou realizou ele enquanto filho. Eu adoro esse livro, por isso que eu indiquei, é um livro assim bastante rico. Queria muito ter aqui horas e horas para a gente discutir sobre isso, mas infelizmente o tempo não, né, não nos permite ainda por enquanto. Mas temos aí depois, um pouquinho adiante, o capítulo 5, que fala sobre a repetição do comportamento de trabalho. Quem aí nunca né, encontrou um chefe, né, que parece que você mudou só de lugar? Parece que você mudou só a empresa, mas você se deparou com um chefe ou com um colega de trabalho que parece que você está revivendo aquela situação. Muitas vezes, o autor vem trazer aqui para a gente que todas essas repetições são, por serem ações nossas, né, nós criamos esse ambiente. Então, até a gente encontrar o modo, né, de quebrar este ciclo, de resolver o que não foi, o que ainda está pendente, nós vamos continuar mudando de relacionamento, a gente vai continuar mudando de casa, de trabalho, vai querer mudar de família, mas o que os problemas e as ações vão mudar apenas os personagens. Que muitas vezes, que se a gente não descobrir como quebrar este ciclo, a gente vai continuar nesse processo de repetição. E isso no trabalho também não é diferente. Então, como ele vai trazer aqui exemplos, né, de pessoas que tiveram aí chefes que aparentemente mudou, né, mudou o personagem, mas o problema aí acabou que foi o mesmo. Depois, ele fala sobre a repetição no comportamento e nos vícios. Então, estava aí, aqui ele traz um capítulo bem rico, tá, pessoal? Quando ele fala dos vícios. É, um, é uma ferramenta, né, que pode ser, que ele utiliza, que ele utilizou nos pacientes dele, para ele tentar entender um pouco, né, que muitas das vezes, segundo ele, as pessoas que têm vício, elas tendem a repetir os mesmos padrões dos pais. Quando eu digo aqui pais, eu digo sobre a pessoa com que ela mais se identificou. Então, pode ser que essa pessoa, né, nasceu, esse indivíduo, ele nasceu, mas foi criado pelos avós. E o avô com que ele foi criado era um viciado em jogo, era um viciado em qualquer droga ou algum outro entorpecente. Então, o autor ele vem trazendo para a gente que o primeiro, né, a primeira linha de pesquisa, de investigação para nós, né, os terapeutas, são tentar entender um pouco sobre o seio familiar, tentar entender um pouquinho sobre o ambiente
em que esse paciente nasceu ou onde ele viveu. Então, é muito importante, né, a gente olhar para isso e tentar entender, compreender de onde vem esse vício, né? Se é realmente, esse paciente ele não tem nenhum caso de vício, né, de pessoa na família. Pode ser que aconteça sim, né? Pode ser que esse paciente ou essa pessoa ela tenha desenvolvido por conta própria, ok? Mas isso não é tão comum, que muitas vezes as pessoas que são portadoras, né, que têm qualquer tipo de vício, muitas vezes eles têm aí uma identificação e essa identificação está em lugares e pessoas mais próximas aí no seu seio familiar. Depois, é um assunto também muito legal, que eu gosto, e até esse assunto aqui do capítulo 7 foi um tema de uma supervisão que eu participei, que fala sobre a compulsão à repetição. E aí, nesse contexto, nós estávamos estudando sobre um caso, alguns casos, tanto eu como os outros terapeutas, né, que estavam comigo, a gente resolveu ali juntar alguns casos de repetição, né, nesse ato, né, da compulsão à repetição. E aí a gente começou, né, a perceber que muitas vezes a pessoa, né, ela transforma, ela coloca como pulsão, como desejo, né, a ação, né, o desejo, a vontade de repetir. Por que essa pessoa ela faz isso? Porque ela vai se sentir segura. Quando a gente nos sentindo seguro, mesmo que seja uma coisa ruim, mesmo que seja uma coisa dolorida, mesmo assim a gente vai ter aquela sensação de que a gente está seguro. Então, por isso que muitos de nós, né, se não a maioria de nós, tem-se a compulsão à repetição. Aquele desejo, aquela vontade, aquela necessidade de repetir as mesmas coisas, as mesmas ações. Por quê? Porque assim é uma maneira inconsciente, né, uma fantasia, um falso, né, uma falsa ideia de que a gente está protegido. Então é por isso que o autor fala aqui, ele gastou aqui páginas e páginas falando aqui sobre a compulsão, a repetição. E aí depois, no final do livro aqui, no capítulo 8, ele vem falar sobre como que reconhecer e solucionar as repetições de comportamentos de autossabotagem. Basicamente, ele começa, né, ele nos instiga a olhar para os nossos traumas. E é através dos nossos traumas que a gente consegue quebrar esse ciclo de autossabotagem. É através, né, claro, da psicoterapia, é claro, através do olhar para nós como pessoa, para que a gente possa ajudar os nossos pacientes também a ter esse olhar de vulnerabilidade, esse olhar de sentimento, esse olhar de aconchego. É através disso que a gente vai conseguir, através, né, desse olhar para os nossos traumas, que a gente vai conseguir ajudar e melhorar, né, cada dia com uma abordagem nova, com uma ferramenta nova para ajudar aí os nossos pacientes. Então, super indico aqui a leitura desse livro. Tem PDF, então para quem não gosta, né, de ficar comprando livro, porque acumula, né, não tem onde guardar. Então tem a versão em PDF, tá? A versão grátis. Quem quiser, eu super recomendo a leitura desse livro. Para quem está perguntando, o livro se chama O Ciclo da Autossabotagem. É um livro
Sensacional. Nós temos 7 minutos ainda. Por nada, sem problemas, Eunice. Para quem não conseguiu assistir, essas aulas, para quem não conseguiu ouvir ou para quem não conseguiu assistir, essa aula vai ficar gravada, então ela vai estar lá na área do aluno, tá? Ela vai estar terminando aqui, terminando a nossa gravação, ela já é enviada para a coordenação e a coordenação coloca lá disponível para vocês em no máximo 24 horas, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aí na caixinha, pode mandar. Caso contrário, a gente já encerra sobre o nosso assunto de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês, partilhar um pouquinho. Quem quiser, por favor, quem quiser mandar ideias de assunto que gostaria de ver aqui também, pode mandar também lá na área do aluno, que assim que possível a gente traz aí esse conteúdo para vocês. As dúvidas também da maioria das pessoas, eu sempre tento transformar em aula. Então, às vezes, por não ser uma dúvida só de uma pessoa, pode ser também a dúvida de outras pessoas. Então, a gente transforma em aula, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Nós temos ainda alguns minutinhos. Não? Alguém levantou a mão aqui. Cláudia. Pode, se quiser, se você quiser, pode, professor. Também é dos... Também é os... eu não entendi, Sandra. Tá aqui também docinho de sabotagem. Pode ser que tenha acontecido, né, um erro na hora da digitação, por conta do corretor. Ciclo da autossabotagem. É isso, é esse o nome do livro. O Ciclo da Autossabotagem. Tem algumas versões, mas é sempre, pelo menos as duas versões que eu abri, são basicamente a mesma coisa. Mudou uma atualização, deu uma atualização, mas foi uma mudança bem pequena. Tá, Eunice, os livros, assim, normalmente a gente sempre coloca, né, quando é indicação de livro, a gente vai mandar para vocês 2 dias antes, tá? Para vocês conseguirem ver pelo menos o resumo. E depois que vocês assistirem, né, os comentários que a gente vai fazer nas aulas, você pode continuar fazer assistir em casa, né, o vídeo, ler o livro também, e caso tenha alguma dúvida, manda na área do aluno que eu respondo aí para vocês. Olhar para os traumas se consegue limpar as repetições de uma maneira, de que maneira essa limpeza ocorre? É uma pergunta bem interessante. Limpar, não, né? Porque como o próprio Freud fala um pouco sobre isso, Lacan também. Lacan vem e fala para a gente que sempre resta algo dentro de nós, né? Então, por mais que a gente trabalhe em terapia, sempre parece que ficou algo ainda que precisa ser olhado. Então, a gente vai vendo ao longo, né, quando você faz terapia por muitos anos, você pensa, eu já trabalhei muito isso. E quando você percebe, pelo fato de você ter mudado, né, como pessoa, de você ter mudado
ter amadurecido, algumas coisas você vai ver que você vai ter um olhar diferente, mas algumas coisas ainda está ali dentro de você. Então, nem sempre, mesmo a gente trabalhando anos e anos sobre trauma, é impossível você falar, não, esse trauma está 100% resolvido. Então, o próprio Freud, o próprio Lacan vem falar para a gente que sempre vai restar aí um pouquinho de material, que cada vez que a gente tocar nesse material, a gente vai ter uma visão diferente. Então, não quer dizer que você vai excluir da sua vida o trauma ou da vida do paciente, mas quer dizer que você vai olhar para ele de uma maneira diferente. Então, por isso que fica um pouquinho ainda do trauma. Exatamente, o ressignificar. Essa é a palavra, obrigado. É bem essa palavra mesmo. A gente procura ressignificar, né, essas ações dos traumas. É um novo olhar do trauma. Então, é possível a gente conseguir viver melhor quando a gente começa a lidar, né, com o trauma, né, quando a gente começa a olhar para isso, mas é impossível a gente simplesmente excluir. Tá bom, pessoal? Era só isso, né, no dia de hoje, no nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E a gente se vê aí na semana que vem. Vou tentar mandar o conteúdo no mínimo 2 dias antes para vocês se prepararem, conseguirem aí encontrar o material. Tá bom? Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. Boa noite para todos. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. E aí, bons estudos para todo mundo. A gente se vê aí até na próxima aula.